A paz do Senhor, queridos jovens. Nós estamos hoje estudando a última lição do trimestre, a lição de número 13, que tem como título A Segunda Vinda do Senhor Jesus Cristo. E acredito que nenhum outro tema seria mais oportuno da gente estudar agora do que este, né? Visto que nós estamos vivendo dias, né, de incertezas, sem poder sair de casa, sem poder estarmos fisicamente juntos, mas vamos dar continuidade, né, ao aprendizado da palavra de Deus. Vai ser uma lição bem sucinta, assim, nos assuntos, até para não delongar muito e não se tornar algo cansativo, mas acredito que será objetivo e que vai nos edificar. Vamos lá. O texto do dia, e você também pode acompanhar na revista, tá bom? Nós não vamos ler todos os tópicos, nós vamos abordar os pontos mais importantes que a revista vai trazer pra gente. O texto do dia nos diz assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A síntese. Pensar sobre as últimas coisas, o fim da história e a eternidade deve ser um exercício cotidiano e repleto de esperanças para todos aqueles que servem ao Cristo ressuscitado. E vamos lá ao texto bíblico. Ele está em 1 Coríntios 15, capítulo 15, do versículo 12 ao 19. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Bom, nesse texto que nós acabamos de ler, a gente percebe que Paulo, na igreja aos Coríntios, começou a surgir essas heresias de que não havia ressurreição. E aí Paulo fala, ora, se não há ressurreição, então nós somos falsas testemunhas porque nós pregamos que Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então, dentre os mortos, então é vã também a nossa fé. Nós estamos crendo em algo que não nos conduzirá a lugar nenhum. E estamos presos também ainda em nossos pecados. Paulo refuta essas mentiras que estavam se instaurando ali no meio da igreja de Coríntios, justamente porque nós vamos observar hoje que a ressurreição ela é um ponto crucial da nossa fé, da fé cristã. E além de nós, retomando ainda o texto que Paulo escreve aos Coríntios, e além de nós ainda estarmos presos em nossos pecados, também aqueles que dormem, né? Eles estão perdidos, morreram sem uma esperança, sem a possibilidade de ressurgir, né? Sem a possibilidade de ser ressuscitado por Deus no grande dia. E a ressurreição, o primeiro tópico da revista vai falar a sua ressurreição e a ascensão, a vitória mais importante. Bom, o fato a ressurreição de Cristo, ela é tão importante que mesmo no tempo dos discípulos, né, já havia a necessidade, já havia uma emergência, uma necessidade de se tornar a ressurreição de Cristo uma mentira, né, de propagar que isso não aconteceu, de realmente deixar que as pessoas crescem que Jesus foi apenas mais um homem que veio ao mundo e que depois deixou uma mensagem, mas que, enfim, não passou disso. E a vontade de apagar essa verdade de que Cristo ressurgiu, ela era tão forte que mesmo momentos depois de Cristo, do seu corpo não estar mais nos sepulcros, quando as mulheres vão olhar,
os soldados, né, desesperados, vão até os principais, os sacerdotes, e relatam tudo o que eles viram, tudo o que aconteceu. E os príncipes dos sacerdotes dão dinheiro a esses soldados e falam: olha, digam, né, que os seus discípulos foram lá, enquanto vocês dormiam, retiraram o corpo e não digam que ele ressuscitou. Não foi isso que aconteceu. Então, eles dão dinheiro a esses soldados espalham essas notícias e a Bíblia vai dizer que se acredita nisso até os dias de hoje. Esse texto está registrado lá em Mateus 28:11. Então, vocês podem fazer uma leitura mais detalhada do texto sobre o que aconteceu. Só um minutinho. Gente, abre uma aspas aqui o vídeo, vão ter assim algumas pausas, porque até o Estevão tá aqui, então ele vai, às vezes ele quer entrar ou ele fala um pouco mais alto, aí, enfim. Continuem, tá? Eu vou continuar como se nada tivesse acontecido, eu vou pausar, e aí se o vídeo tiver pausado e depois continuado, tá tudo bem. Espero que o objetivo da revista seja alcançado, da lição, tá bom? Então, assim, momentos depois da ressurreição de Cristo, já surgiu, né, essa grande heresia para tentar justamente isso, abalar a fé, apagar a fé, frustrar aqueles que haviam andado com Cristo Jesus e aí, acabou de acontecer, mas vamos continuar. Então, assim, momentos depois da ressurreição, aconteceu isso. Nos tempos de Paulo, né, um pouco tempo depois, aconteceram as mesmas coisas, né? Começou a entrar essa doutrina, esse pensamento no meio da igreja de que não havia ressurreição. E isso é tão prejudicial, gente, porque isso anula toda a nossa fé, isso anula todas as palavras de Jesus, isso anula as escrituras, né? Se de fato Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Esse é um grande pilar da nossa fé. Isso é muito importante, tá? E depois a gente vai falar mais sobre por que é tão importante. E porque. Então, porque quando a gente nega a ressurreição de Cristo, a gente nega também a sua divindade, né? E anulando a sua divindade, tirando essa divindade dele de ser filho de Deus, ele se torna apenas mais um homem, né? Um homem como qualquer outro que veio, trouxe uma filosofia, trouxe um ensinamento, mas que não pode nos conceder nada além disso. Por isso que Paulo termina, né, o capítulo dizendo: se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A gente sabe da eternidade da alma. Então, somente um Senhor que pudesse ressuscitar e nos conceder a vida eterna, somente esse é o Senhor, né? Então, a ressurreição de Jesus é o que dá poder à cruz e prova a confiabilidade do cristianismo. É ela que garante às pessoas perdão dos pecados, desfrutar a paz com Deus e ter certeza da vida eterna. Quando Jesus Cristo morre na cruz por nós, ele cumpre, né? A gente já falou disso bastante nas aulas, mas é que é algo que é muito importante de ser enfatizado. Durante toda a sua vida, ele cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento acerca do Messias, acerca da pessoa que o Messias deveria ser, acerca dos sinais e das obras que o Messias deveria fazer. Então, ele cumpriu todos esses sinais. E a sua morte, a sua ressurreição também estão no Antigo Testamento. Mas, enfim, ele cumpre todos os requisitos necessários por Deus para remir, né? Para perdoar a raça humana, né? Não há, segundo as escrituras, não há nenhum justo sequer, não há quem tema a Deus. Então, a única pessoa que atendia a esses requisitos de santidade, a única pessoa que poderia cumprir a lei em si mesma era Jesus. E como isso? Por meio da sua morte, né? Da sua morte na cruz do Calvário. O primeiro tópico aqui da lição vai dizer algo muito interessante. E eu vou ler apenas para reforçar. A vitória mais importante. A centralidade da fé cristã encontra-se no evento da ressurreição. Sem a compreensão, crença e defesa da ressurreição de Jesus Cristo,
Todas as demais doutrinas, tradições e rituais cristãos perdem sentido. A narrativa de eventos correlatos à ressurreição de Cristo em outras tradições, tais como a grega, egípcias, romanas e babilônicas, diferenciam-se do acontecimento cristão por dois fatores básicos. Esse ponto é muito importante. Em primeiro lugar, Jesus não foi vítima de uma conspiração. Ao contrário, ele é o protagonista de todos os fatos. O mestre sabia o que estava fazendo, anunciou o que faria e, quando fez, deu plena notoriedade ao que realizou. Então, às vezes a gente fica colocando tanto Jesus numa situação de vítima, nossa, o mataram. Sim, realmente, ele foi morto, né? Mas ele falou que a vida dele, ele que a entregava, né? Pelo resgate de muitos, que ninguém tirava a vida dele. Que a vida ele estava entregando. Então, é importante a gente saber que Jesus, ele sabia o que iria acontecer com ele foi consciente, né? Até a cruz do Calvário e morrer pelos nossos pecados. E atender esses requisitos de Deus, do juízo de Deus sobre os homens. Por que que Jesus precisava vir morrer ao mundo? Porque nós simplesmente não conseguiríamos alcançar essa justiça de Deus, né, que está contida na lei. Nós não conseguiríamos atender todos esses requisitos. A nossa sentença era a condenação. Somente Cristo conseguiria aplacar essa ira de Deus, né? Definitivamente. Não como no Antigo Testamento, que se oferecia o animal e se aplacava a ira de Deus ou se cobria aquele pecado como algo temporário, né? Por causa de Jesus, nós somos aceitos por Deus, nós somos reconciliados por Deus. E nós precisamos relembrar sempre isso, nós temos paz com Deus. E essa ressurreição de Jesus sela, né, todas as dúvidas, né, elas se fecham no momento da ressurreição. Eu sou o Messias. Além de viver uma vida que comprove isso, de realizar aquilo que realizei, eu morri e agora eu ressuscitei, né? E eu estou assentado à destra de Deus. Então ele sela essas profecias de que ele é sim o Messias, aquele que havia de vir, enviado por Deus. E enfim, ainda hoje, né? Nós sabemos que existem muitos céticos, muitas pessoas que são contrárias à fé cristã e que não creem, mas as evidências de que Cristo ressuscitou são maiores do que as evidências de que ele não ressuscitou, né? A gente precisa ter a clareza de que assim como os sacerdotes subornaram aqueles soldados para que eles mentissem, né? Muitas outras teorias foram surgindo no decorrer dos anos para justamente abalar a fé, para confundir, para trazer dúvida, né, aos cristãos. Mas, se nós examinarmos as escrituras, muitas são as evidências de que ele sim ressuscitou, né? E uma das evidências que comprovam isso, e que é uma das mais maravilhosas, né, que nós podemos citar, é de que o corpo dele não está mais lá, né? A gente sabe que se a gente for olhar os túmulos hoje, os corpos estão lá, ou os ossos, ou enfim, aquilo que sobrou daquela pessoa ainda está lá. Mas o corpo de Jesus, ele não está mais lá, e ele nunca foi encontrado, e nem será encontrado, porque ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele vai pelos séculos dos séculos, né? Ele viverá, não, ele vive eternamente. Essa é a evidência, né, no meu ponto de vista, mais linda. Não conseguiram encontrar o corpo de Cristo, né? Se tivessem encontrado o corpo dele, por certo teriam deixado exposto por anos e anos para a vergonha, né, dos seus seguidores, mas não encontraram, né? Ao contrário dos demais religiosos que se levantaram na história de todas essas religiões que nós conhecemos. Se nós formos lá visitar o túmulo desses, por certo, lá estarão seus restos. Mas no túmulo de Jesus, ele não está mais lá. Ele está assentado no trono, à destra de Deus. Outra evidência que também é muito, muito forte e muito bonita também, o dia, né? A ressurreição mudou o dia de adoração.
A gente sabe que pela tradição, pela lei judaica, o dia de adoração, o dia de se guardar para o Senhor era o sábado, mas visto que Cristo ressuscitou num domingo, os discípulos, né, entenderam que aquele era o novo dia de se consagrar ao Senhor ou de se separar para o Senhor. Por que eles fariam isso se não houvesse motivo, se Cristo realmente não houvesse ressuscitado? Será que eles mudariam toda uma tradição, toda uma história a ponto de nada? Enfrentariam tudo o que eles enfrentaram, né, como a gente pode acompanhar em Atos dos Apóstolos, como foi difícil essa transição da igreja para sair do judaísmo, como foi difícil, né? Então, será que eles enfrentariam tudo isso a troco de nada, né? E mais uma última evidência, tem muitas, mas para a gente resumir, as testemunhas oculares. Nós podemos ver na Bíblia, acredito que vocês vão lembrar também, que as pessoas que viram Jesus depois que ele ressuscitou, elas não creram de imediato. Jesus muitas vezes repreendeu os discípulos pela incredulidade, né, acerca do que a Escritura já havia dito a respeito dele. Pela incredulidade, mesmo vendo o mestre, eles não creram. Então, as testemunhas oculares não eram pessoas facilmente convincentes, como dizem os céticos. Eles estavam loucos para crer. Não é verdade. Jesus pede para Tomé colocar a mão dele na mão, fala, olha, toca aqui, vê a marca, né? Sente, né, as marcas. E Jesus repreende os discípulos, falando que eles são incrédulos, tardios de coração. Jesus lhe abre, né, os olhos para que eles possam compreender as Escrituras. Então, eles não eram homens facilmente que se persuadiam ou que acreditavam em qualquer coisa, né? Então, esses são os pontos, essas são as evidências, né? Existem muitas outras, mas que são as que eu separei para que a gente pudesse refletir sobre a ressurreição de Cristo. Pessoas viram, né? Ele se apresentou durante 40 dias para muitas pessoas, confirmando, atestando que a sua ressurreição havia sido física, né? Ele comeu depois que ressuscitou. Então, a gente consegue ter esse embasamento bíblico para a nossa fé, para alimentar a nossa fé na ressurreição de Cristo. E aí vamos chegar ao ponto, né, ao tema da revista. E o que a ressurreição tem a ver com a volta de Cristo ou com o arrebatamento de Cristo? Tem tudo a ver no sentido de que se Jesus disse que morreria e que ressuscitaria, e ele assim fez, ele assim cumpriu, ele também disse que virá outra vez. Ele também disse que irá retornar para nos buscar. Então, crendo em uma verdade bíblica, não tem como nós não crermos em outra verdade bíblica ou acharmos que uma é menos forte ou enfim, é menos verdade do que a outra. E se nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou, nós cremos sim que ele virá nos buscar, ou vivos como ainda estamos, ou se partimos para o Senhor, se o tempo passar e de repente daqui a mais 50, 60 anos e nós já não estivermos mais aqui e nós morrermos, cremos que se morrermos com Cristo, sim, ele vai nos ressuscitar, né? Ele vai nos ressuscitar naquele grande dia. Deixa eu ver o que mais. Nós podemos crer nessa promessa que é sim infalível. Se ele prometeu ressuscitar e ressuscitou, a promessa da sua segunda vinda, ela é infalível, ele vai voltar. E Deus, uma coisa que é muito importante nós pensarmos, né? Deus já preparou esse dia. Na sua onisciência, com o seu poder, ele sabe o dia e a hora, e Deus já preparou este grande dia, o dia do Senhor. E ele está perto. Nós podemos nos alegrar, porque o dia do Senhor, ele está mais perto hoje do que ontem ou de quando nós éramos crianças, que ouvíamos dizer que o Senhor iria voltar, que o Senhor estava às portas, que o Senhor estava voltando. E ele não nos deixou sem pistas, né? Sem sinais, sem evidências da sua vinda. No capítulo 24 de Mateus, também vocês podem ler com mais calma em casa, ele nos dá pistas e sinais de como se dará, como nós vamos perceber que a sua vinda já está chegando, como nós vamos saber, né? Os discípulos perguntam, Senhor, quando nós
Quando nós vamos saber que está próximo da tua vinda? Quando nós vamos saber que é chegado o fim dos tempos? E aí Jesus começa a relatar uma série de coisas, né? E nós já temos visto esses sinais, sinais nos céus, sinais no mar, sinais na terra, sinais na sociedade, né? Nós estamos vivendo, eu acredito, uma grande evidência, um grande sinal, um tempo. E o que são esses sinais, né? São provas de que sim, Jesus vai voltar. São provas de que ele vai deixando para nós, olha, eu prometi isso, estou cumprindo isso hoje. Então, a próxima coisa que ainda não se cumpriu também é verdade, também vai se cumprir. Basta que nós aguardemos, basta que nós esperemos. E queria lembrar aqui uma coisa. E esses sinais que ele nos deixa nada mais é do que para trazer o homem ao arrependimento, do que para gerar no homem esse despertar de que, olha, a Bíblia está falando a verdade. Nós estamos vendo os sinais, nós estamos vendo as evidências de tudo o que tem acontecido. Nós temos visto que a Bíblia é a verdade. Então, Deus está dando esses sinais ao homem, aquele que ainda não se achegou a Ele, aquele que ainda não se arrependeu, para ter esse tempo de arrependimento, esse tempo de reflexão, esse tempo de olhar ao redor e observar que, sim, Ele vai voltar, de que o arrebatamento, gente, é uma verdade. E antes de finalizar, eu gostaria de ler um dos trechos também da revista que fala sobre o arrebatamento da igreja, que nós já vamos... É o tópico 2, que tem como tema... Deixa eu ler, deixa eu encontrar onde está escrito. Desculpa, gente, era pra eu ter marcado. Vamos lá. É o primeiro tópico mesmo. Os argumentos presentes nos evangelhos em favor do arrebatamento. A promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar sua igreja antes de um colapso global é um dos pilares da fé assembleiana, conforme inclusive consta em nosso credo doutrinário. A despeito da existência de outras abordagens escatológicas, nós adotamos uma compreensão de que haverá um tempo de juízo e terror sobre a humanidade, e que antes desses tempos sombrios, sóbrios, estabelecerem-se, Cristo Jesus volta glorioso para poupar sua igreja da provação que haverá sobre a humanidade. Os evangelistas discutem a questão das últimas coisas a partir dos textos de Jesus, em Mateus 24 e Marcos 13, registram o caráter repentino e imprevisível da vinda do Senhor. Então, o que nós sabemos? Que nós não sabemos o dia e nem a hora, e que será algo repentino, algo que nós devemos sim estar preparados, algo que nós devemos sim viver. Eu escrevi algo aqui que eu vou ler, eu acredito que vai expressar melhor. Que nós precisamos viver com essa certeza e por essa certeza e alinhar as nossas motivações e vida a ela. Então, na verdade, nós não devemos viver como quem vai ser pego de surpresa. Nós sabemos, nós precisamos organizar toda a nossa vida, alinhar toda a nossa vida, de modo que esse acontecimento seja, sim, o foco da nossa existência, essa espera pelo Senhor Jesus Cristo, que nós possamos, sim, esperá-lo diariamente, né? Apesar das nossas falhas, apesar das nossas faltas, apesar das nossas muitas fragilidades, venhamos crer que nós não somos salvos por nossos méritos, por nossas obras, nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, pela graça do Senhor. E nós sabemos que as nossas obras, né, aquilo que nós praticamos, são resultado dessa salvação. E não o inverso, e não nós fazemos coisas para ganharmos a salvação do Senhor, não. Nós somos salvos, e por sermos salvos, nós produzimos esses frutos, né, que agradam ao Senhor, os frutos do Espírito, né. E conforme eu li na revista, o credo assembleano, né, o que nós acreditamos é que sim, haverá um período de colapso, mas de que nós não passaremos por ele. Existem sim outras
outras, como eu posso dizer, outras interpretações de que sim, a igreja passará pela grande tribulação ou de que não. Mas o mais importante, o que nós precisamos guardar e ter como verdade, Jesus vem. Se nós não vamos passar conforme nós acreditamos na Assembleia, glória a Deus, aleluia. Mas se nós vamos passar, enfim, também, glória a Deus, aleluia, mas que nós possamos ter a convicção de que sim, Ele vem e de que Ele vai levar todos aqueles que Ele escolheu e selou, né, com a promessa, com a sua promessa. Eu finalizo aqui os meus comentários. Leiam a revista para que vocês tenham mais respaldo e abordem mais um tema, abordem mais sobre o tema, e se de repente eu foi muito sucinto, assim, me desculpem, mas leiam as referências bíblicas, eu vou deixar embaixo também no rodapé do vídeo do YouTube. E leiam, meditem, reflitem, e nesse tempo que a gente está tendo, vamos ter mais essa fome, essa sede de conhecer as Escrituras para conhecer o nosso Deus. Amém? Então Deus abençoe a todos, em breve nos vemos, né? E se não nos encontrarmos mais em terra, nos encontraremos nos céus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, jovens, um beijo.